Você já deve ter ouvido que as palavras têm poder, mas em que sentido as palavras têm poder? Eu me lembro que eu ouvia sempre alguém falando: não fala tal coisa porque assim você está profetizando. Ou alguém dizendo: profetize coisas boas, fale coisas boas na vida das pessoas que essas coisas acontecem. Se eu falasse algo ruim, alguém falava: olha, não fale coisas ruins porque as coisas acontecem, porque você está profetizando coisas ruins. Mas em que sentido essas palavras têm poder? Será que é nesse sentido? Será que a minha palavra tem poder de mudar o futuro? Será que a minha palavra, o que eu estou falando, tem poder de alterar a realidade futura? Será que a minha palavra torna-se uma profecia? É isso que vamos ver nesse vídeo. Afinal de contas, as palavras têm ou não têm poder? Eu respondo que sim, ela tem poder, e que não, ela não tem poder. As duas coisas. Ela tem poder em um sentido, mas em outro não. E em que sentido a nossa palavra, o nosso falar tem poder? Ela tem poder para ferir uma pessoa, ela tem poder para restaurar uma pessoa. Veja o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tá vendo? A morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. Dependendo do que você fala, você pode matar uma pessoa. Dependendo do que você fala, você pode trazer vida a essa pessoa. Se uma pessoa já está mal, se uma pessoa já está deprimida, se uma pessoa já está angustiada, dependendo da palavra que você fala, você pode causar um estrago muito maior na vida daquela pessoa. Então, nesse sentido, sim, nossas palavras têm poder. Nós temos o poder de ferir e de sarar. Veja o que diz também Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, a alguns as palavras podem ferir como uma espada, mas as palavras dos sábios é saúde. Tá entendendo? Você pode ferir e você pode curar através da sua palavra. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que falamos, principalmente naquela hora da raiva, principalmente na hora do furor, principalmente na hora da discussão, do calor da emoção. Nós temos que segurar a nossa língua, segurar as nossas palavras para que a gente não fale palavras, não saia da nossa boca palavras que vão se espalhar no ar e não vão voltar. Talvez falamos palavras no momento da ira, no momento palavras que machucaram, talvez sejam até coisas que não queríamos dizer, talvez já tenha acontecido isso com você. Você falou algo que machucou a pessoa, você sabe que machucou a pessoa, você falou no momento da raiva. Ei, se aconteceu isso com você, não tem outra coisa a fazer a não ser chegar nessa pessoa e pedir desculpa para ela, pedir perdão para ela, se consertar com essa pessoa, que talvez essa pessoa esteja ferida pelas suas palavras. Nesse sentido, as palavras têm poder. Agora, no outro sentido, de alterar o futuro, de que aquilo que eu falo vai acontecer, isso não tem base bíblica. Isso não acontece segundo as Escrituras. Ronaldo, acontece sim, porque você pode ver que Elias falou: aqui não vai chover em Israel, senão conforme a minha palavra. É mesmo? O texto diz isso? Sim, o texto diz isso. Elias diz isso? Sim, Elias disse isso. Mas vamos ver a Bíblia por completo. Vamos mais uma vez analisar a Bíblia por completo e não somente um texto isolado, como sempre falo. Quando você analisa um texto isolado, você não pode tirar uma doutrina disso, você não pode tirar o entendimento só dele. Isso é regra básica de interpretação de texto, não só bíblico, mas qualquer interpretação de texto, mas principalmente bíblico, que quando você lê uma passagem, você quer logo dizer que aquilo vai acontecer, que aquilo é daquele jeito, que a Bíblia diz isso, mas você precisa analisar todo o contexto, você precisa analisar toda a Escritura. Então, vamos fazer isso nesse momento e ver se realmente Elias falou segundo a palavra dele, não vai chover. Veja o que diz o livro de Tiago, no capítulo de número 5 e versículo de número 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu
sobre a terra. Orando, pediu para que não chovesse. Não foi pelo poder dele, não foram as palavras dele. Ele orou, ele pediu e depois ele disse as palavras. Tá entendendo? A sua palavra não pode ter poder se não vier de Deus. Eu profetizo que vai acontecer tal coisa. Eu profetizo na sua vida. Ei, você não profetiza nada, porque o termo profetizar é falar por inspiração divina, é falar aquilo que Deus está mandando falar, seja prever o futuro, seja uma exortação. O termo profetizar tem que ser uma pessoa falando em nome de um ser, em nome, nesse caso, de Deus. Então, profetizar é proferir, é falar, é anunciar a palavra de Deus. Então, eu preciso que Deus fale algo para mim, para eu profetizar. Eu, por minhas palavras, não tenho poder. Você, por suas palavras, não tem poder para nada. Para resumir, mais uma vez, as palavras têm poder? Sim e não. Tem o poder de ferir, tem o poder de curar. Aquilo que falamos para uma pessoa pode restaurar a vida dela, como pode matá-la. Então, nesse sentido, sim, as palavras têm poder. Mas dizer que as nossas palavras têm o poder de mudar a história de uma pessoa no quesito sobrenatural, você profetizar coisas boas ou coisas ruins e essas coisas vão acontecer por si, por conta das suas palavras, por conta da sua profecia, isso não tem base bíblica, nem mesmo no caso de Elias, como nós vimos aqui. Então, espero que você tenha entendido. E se mesmo assim você continua acreditando que a sua profecia vai acontecer, que aquilo que você fala vai acontecer, eu profetizo, então faça-me um favor. Profetize aí que eu ganhe 500 mil reais, que caia na minha conta 500 mil reais aí, porque eu estou precisando. Fique com essa mensagem, fique com essa reflexão. Até mais.